Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A alma que pecar, morrerá. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Ezequiel capítulo 18, verso 4, que diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O verso 20 diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará iniquidade do pai, nem o pai iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Um outro texto que também merece ser aqui destacado é Eclesiastes capítulo 3, versos 19 e 20, que diz: Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. Mesmo o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Ainda aqui um outro texto, que é Romanos no capítulo 5, verso 12, que diz assim: Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós lemos aqui vários textos. É claro que quando olhamos aqui para esses textos que agora estão falando não mais sobre o aspecto da criação do ser humano. Ontem tivemos a oportunidade de poder destrinchar um pouquinho Gênesis no capítulo 2, o verso 7 e ao mesmo tempo o verso 19, que fala sobre a criação dos animais bem como do ser humano. Nesses dois textos nós encontramos que o elemento base que foi usado na criação tanto do ser humano como também dos animais, que foi o Adamá em hebraico, que é nada mais, nada menos do que os elementos da terra, foi o mesmo elemento utilizado tanto para animais e aves, quanto também para o ser humano. Em Eclesiastes, no capítulo, deixa eu achar aqui o texto, Eclesiastes 3, versos 19 e 20, principalmente o verso 20, vai nos dizer assim: Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Esse todos está ligado à última mensagem que é mencionada no versículo 19, que diz: Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Aquilo aos homens e aos animais sucede a mesma coisa. Como um morre, assim outro morre. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O termo fôlego de vida aqui é o mesmo termo que vai aparecer lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, que vai mencionar que o Senhor Deus tomou o Adamá e soprou sobre o Adamá o Nefesh, ou o fôlego de vida, ou o espírito, e o homem passou a se tornar alma vivente. O que em Eclesiastes Salomão está dizendo é que a mesma coisa que aconteceu com o ser humano lá no processo da criação, aconteceu também com os animais. Os animais possuem os mesmos dois elementos. Ele está dizendo, fisicamente, não existe nenhuma vantagem sobre homens e animais, porque eles foram criados a partir dos elementos da terra e o fôlego de vida está neles. Aí você vai dizer, peraí, pastor, mas Deus não criou o ser humano à sua imagem e semelhança? Sim, criou. Por isso, você encontra o ser humano numa posição muito mais vantajosa em relação aos animais. Mas o fato é que Eclesiastes está dizendo para a gente que, em termos práticos, os mesmos dois elementos que foram usados na criação do ser humano também o foram em relação aos animais. Os animais também têm a respiração, têm o fôlego de vida. Quando eles morrem, também voltam ao pó. A mesma coisa que acontece com um, acontece com o outro. Ou seja, se nós acreditarmos que existe uma alma imortal para o ser humano, seremos obrigados a dizer que os animais também possuem uma alma imortal. O que nós sabemos que não é uma realidade. Nem mesmo os cristãos que acreditam na imortalidade da alma chegam tão longe em relação àquilo que a Bíblia está dizendo, ou na compreensão a respeito de uma alma imortal. A Bíblia vai deixar claro, e aqui a gente leu alguns textos, a alma que pecar, essa morrerá.
E aqui você encontra de novo a ideia de Nefesh Hayah. Lembra que Nefesh Hayah, lá no contexto da criação, é o Adamá, os elementos da terra, mais o Nefesh, o espírito ou o sopro de vida. O resultado disso é o Nefesh Hayah, é a alma vivente. É o ser humano como um todo, é o ser vivente, como já é traduzida nas versões mais contemporâneas da Bíblia, bem fiéis ao texto bíblico. A ideia de Nefesh Hayah nunca pode ser utilizada como algo que seja etéreo ou imaterial, uma alma imaterial, aquele fantasminha que sobe do ser humano quando ele morre. Na verdade, Nefesh Hayah é o ser humano como um todo. O ser vivo. A junção repito, a junção do Adamá com o Nefesh, o resultado é o Nefesh Hayah. Os elementos da terra, mais o fôlego de vida, o espírito, forma o ser vivo, o ser humano como um todo, ou a alma vivente. E nesse contexto, quando nós vamos para Ezequiel, o texto que lemos de Ezequiel, no capítulo 18, versos 4 e verso 20, o texto vai dizer claramente que a alma que pecar, essa morrerá. É claro, quando está falando da alma, a palavra que aparece ali de novo é Nefesh Hayah. O ser vivo que pecar, esse morrerá. É isso que Deus está dizendo. E Romanos, o texto que lemos aí de Romanos também, no capítulo 5, verso 12, vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O texto deixa claro, a morte chegou à humanidade por causa de Adão. É claro, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor Deus assumiu a culpa do pecado da humanidade para permitir que nós pudéssemos ter vida eterna. Veja, acreditar que existe uma alma imortal seria o mesmo que acreditar que o pecado poderia se perpetuar por toda a eternidade. Porque se a alma não pode morrer, se existe uma alma imortal, mesmo que ela seja confinada ao inferno de fogo, como algumas pessoas creem, o pecado, a maldade vai continuar por toda a eternidade. E a Bíblia vai deixar claro que o mal não se levantará a segunda vez. Eles serão como se nunca tivessem sido. A Bíblia deixa claro que logo após a cessação do fogo eterno, quando o Senhor Deus apagar o lago que arde com fogo e enxofre, todo o mal terá sido banido para sempre, terá sido destruído para todo sempre. Portanto, o que o texto está dizendo é que alma é o ser humano como um todo, é o ser vivo. E o ser vivo, o ser humano, o ser que pecar, esse morrerá. E todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus, que apesar do salário do pecado ser a morte, e todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, o texto bíblico também vai dizer que a graça de Deus se manifestou em nós, quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, apesar do salário do pecado ser a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Desde que aceitemos a Cristo, nós não precisaremos morrer para sempre. Teremos a oportunidade de viver uma experiência com Cristo. Por isso Jesus disse a Marta, quem crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Que promessa tremenda. Desde que tomemos posse dela, nada nesse mundo poderá lançar medo sobre nós, nem mesmo a morte. Porque sabemos que a morte é apenas uma vírgula na nossa existência. Para quem está em Cristo Jesus, a morte não terá a palavra final. Por isso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz que a morte será tragada pela vitória. E então os salvos dirão, ó morte, aonde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Eu almejo muito esse dia. E você? Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que fomos criados pelo Senhor com um propósito. E que a vida eterna é um presente que o Senhor nos concede. Nosso pai Adão, nossa mãe Eva, abusaram daquilo que foi esse dom que o Senhor nos deu. E perderam esse mesmo dom. Mas em Cristo Jesus esse dom foi devolvido à humanidade. Ajuda-nos a tomarmos as decisões que nos farão viver para sempre com o Senhor. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?